Vamos ver o que o Senhor nos preparou aqui, amém, irmão? 21 e diante, diz assim. Todos acharam? Digam amém? Amém. Então apregoei ali um jejum junto ao rio Avã, para nos humilharmos diante da face do nosso Deus, para lhe pedirmos caminho direito para nós e para nossos filhos e para toda a nossa fazenda, porque me envergonhei de pedir ao rei exército. Vou repetir, vou ler ali, fica mais fácil. Quem quer dar logo ao pastor de presente? Dá para mim, vai, é caro. Eu sabia. Porque me envergonhei de pedir ao rei exército, cavaleiros, para nos defender do inimigo no caminho, porquanto tínhamos falado ao rei, dizendo: a mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam para o bem, mas a sua força e a sua ira sobre todos os que o deixam. Agora melhorou a letra, que coisa linda. Obrigado, minha esposa dá aula de português para mim. Nós, pois, jejuamos e pedimos isso ao nosso Deus, e moveu-se pela nossa orações. Então separei 12 dos maiorais dos sacerdotes, Serebias, Asabias, e com eles 10 de seus irmãos. Volta o 23 para mim, por favor. Vou repetir o 23, amém, irmão? Nós, pois, jejuamos e pedimos isso ao nosso Deus, e moveu-se pela nossa orações. Se assente. Aleluia. Aplaudindo Jesus. Deus, aqui está a tua palavra, qual o Senhor tem revelado ao meu coração nesta semana. Peço que o Senhor seja verdadeiro em meus lábios e use, Senhor, para trazer uma reflexão, uma direção, um caminho criado por Ti, Pai, em nome de Jesus. Que a Tua palavra, aleluia, vai de encontro a cada coração, cumprindo o propósito para qual você foi criado. Não torne-te vazia, aleluia, mas se cumpra aquilo que o Senhor quer, em nome de Jesus. Olhe para cá. Acabamos de ler o livro de Esdras, uma história muito linda, muito bonita, que fala do regresso, da volta do povo de Deus que foi levado para a Babilônia. E a Bíblia nos ensina que no livro de Jeremias foi profetizado que eles ficariam 70 anos desprovido de liberdade, desprovido até mesmo de escolha. Que escolha? Eu quero ir a tal lugar, não podia. Eu quero voltar para Jerusalém, mas ele não podia. Então eles ficaram desprovidos, presos na Babilônia. O livro de Jeremias, no seu capítulo 29, o Senhor deu um recado ao povo. Escute isso daqui. O Senhor deu um recado ao povo para que eles não dessem ouvidos aos profetas que estavam profetizando dentro do cativeiro, e muito menos dando interpretação de sonho para ninguém. Aí o Senhor chama Jeremias e diz assim, escreve a carta e diz para eles assim, escute isso, aproveite o tempo que vocês têm no cativeiro e cresçam aí. Vou repetir isso daqui. Aproveitem o tempo que vocês se encontram na Babilônia em cativo. E o cumprimento disso é 70 anos de disciplina. Mas aproveite esse tempo e cresçam. Aleluia.
Interessante isso. O Senhor está dando uma dica para o povo, que às vezes só está reclamando, acreditando no profeta que Deus não está usando, dizendo, não, logo não vai sair daqui. Deus está usando os profetas e nós vamos sair daqui. Não, o Senhor escreveu a carta para Jeremias, só diga para o povo aí se aquietar, aleluia, acalmar, porque eu disse que enquanto não cumpriu 70 anos, ninguém sai. Mas eu quero que eles cresçam na terra do cativeiro. O Senhor está dizendo assim, eu quero que vocês aproveitem o momento desse sofrimento, dessa dor, que vocês plantaram e estão colhendo, para crescer e amadurecer. Sim. Só que o Senhor também estava dizendo no sentido, aleluia, de crescer familiarmente. É isso mesmo? Falei certo? Crescer como família. Dizendo, pega suas filhas e dê a casamento. Cresçam e se multipliquem. E transmitam a paz que está em vós. Nessa terra de aflição, nessa terra de prisão. Então o Senhor está dizendo assim, eu não vou tirar ninguém da situação, não vou tirar ninguém do processo, mas eu quero que vocês cresçam, aleluia, e prosperem aí. Aleluia. O Senhor estava dando uma lição ao povo, corrigindo o povo por causa da desobediência, mas ao mesmo tempo o Senhor estava dizendo assim, ó, procura não fazer igual eles, mas se adapta ao ambiente e cresçam no ambiente. Deixa eu desenhar melhor isso aqui. O Senhor está dizendo, sabe essa guerra, essa luta, essa prova, essa situação difícil que você está vivendo? Aleluia. Não é momento de você sair dela. É momento de você aprender a conviver e a vencer ela. Aleluia. Acho que você não entendeu isso não. O Senhor está dizendo, olha, está doendo, eu estou assistindo tudo. Você está chorando, eu estou vendo tudo. Aleluia. Às vezes você murmura, eu também estou vendo tudo. Eu estou vendo tudo que acontece. Mas muda o foco da visão. Não olhe para a dificuldade, não olhe para o problema, e olhe em volta no que você pode crescer na situação, no que você pode evoluir na situação, como o seu comportamento pode mudar com essa situação. Porque quando a pessoa está passando num processo doído, aleluia, Deus forja caráter, Deus quebra o eu, Deus, aleluia, faz recuperar princípios, muitas coisas podem acontecer, mas precisamos estar Verdade, Deus. precisamos estar enxergando e ouvindo. Então o Senhor está dizendo assim, primeiro o Senhor disse, olha, cuidado se fosse profeta. Prometi tirar ninguém do processo, ao contrário, prometi trazer o processo. Que loucura. Eu não prometi tirar do processo, eu prometi que eu ia trazer para o processo. Por quê? Deus prometeu trazer para o processo? Por causa da desobediência? Ponto. Então a desobediência nos acarreta e nos leva a processos. E às vezes o processo é longo. E por ser longo, o Senhor diz assim, eu não vou te deixar, não vou desamparar, vou continuar te disciplinando, te corrigindo, porque Ele ama. Porém, agora aproveita a situação, aleluia, observe e vê aonde você pode crescer nessa terra. Onde você pode evoluir nesse processo. O que vai, aleluia, ser mudado nesse processo. A diferença, aleluia, é que você entra no processo de uma forma, aleluia, mas quando sai do processo, aleluia, a Bíblia diz em Salmo que tem que ser como os filhos de Sião, que saíram cantando, louvando e adorando, porque almejavam e desejavam aquilo. Em Salmo diz que eles desejavam, ansiavam, aleluia, como os de Sião. Imagina o desejo, Senhor, estou fazendo o que o Senhor quer, mas eu ainda estou no processo, está doendo. O Senhor disse, calma que não é a hora, calma que não é o momento. Mas estou dando, o negócio é sério. Então às vezes nós ficamos olhando só o ponto negativo da situação, nós só enxergamos o peso da situação e esquecemos que o Senhor disse, aqueles que vêm até mim, que está cansado, que está oprimido, que está sobrecarregado, eu, Senhor, tenho o poder de aliviar. Aleluia. Não importa o ambiente, quem faz o ambiente é você. Verdade. Não importa a situação. Aleluia, se você está focado em Cristo, Cristo vai te aleluia da estrutura. E nessa estrutura, aleluia, o Senhor vai ganhar tempo em trabalhar aqui e aqui. É Deus, trabalha. O Senhor vai ganhar tempo
aqui. E aonde que Deus precisa que mais trabalha no homem, no ser humano, é aqui. Porque aqui está em ordem. Todo o resto, aleluia, fica em ordem. Porque uma mente saudável, um corpo saudável. Uma mente saudável, um relacionamento saudável. Uma mente saudável, aleluia, um cristão saudável. Está entendendo isso? Além de o Senhor querer fazer o povo se voltar para Ele novamente, enxergar Ele como Deus, o Senhor deu uma lição para eles. Uma tarefa, para que eles pudessem fazer essa tarefa bem. Sendo que Deus não quis 70 anos, alguns morreram, outros nasceram. Outros não voltaram para ver a terra, aleluia, onde habitava o templo de Jerusalém. Mas quando se passou 70 anos, a Bíblia diz, no começo do livro de Esdras, capítulo 1, que Deus levantou Ciro. A Bíblia diz no livro de Isaías, que Isaías já tinha profetizado que Deus levantaria o seu ungido Ciro, para libertar o povo de Deus. Escute, nós não sabemos como Deus está trabalhando. Nós não enxergamos, aleluia, a linha do tempo. Nós não enxergamos, aleluia, agora são agora são 7h54. Nós não enxergamos quando der 8 horas o que vai acontecer, ou o que pode acontecer, mas Deus conhece o que vai acontecer 8 horas da noite nesse lugar. Aleluia. Deus conhece o que vai acontecer com você amanhã. Então nós somos desprovidos de onisciência. Mas Deus já tem a ciência do que vai acontecer após o processo, após a dificuldade. Então para Deus é muito mais fácil, porque Ele sabe o caminho que você vai passar e aonde você vai chegar. Aleluia. Está entendendo? Então muitos morreram, mas muitos nasceram. E nesse cativeiro nasceu um. O nome dele é Esdras. Se nós acompanharmos o livro de Esdras, do capítulo 1 ao capítulo 6, aleluia, fala da primeira saída do povo da terra da Babilônia, que foi levado primeiramente com Zorobabel. No capítulo 7 em diante, aparece Esdras. No capítulo 7 em diante, é onde o autor do livro aparece. E ele é chamado de sacerdote e escriba. E nessa época, aleluia, no capítulo 7 em diante, é levantado, se não me engano, o terceiro rei, conhecido como Artaxerxes, rei da Pérsia. E ele chama a responsabilidade agora, porque já tinha saído, aleluia, um povo, um pessoal, junto com Zorobabel. E esse pessoal que saiu junto com Zorobabel, está lá em Jerusalém, e foram os primeiros a verem de fato, escuta, os primeiros a verem de fato a ruína, a destruição, de como a cidade ficou, de como a casa ficou, de como o templo de Deus de adoração ficou, de como os muros que protegiam a cidade ficou. Porque no dia, aleluia, que Nabucodonosor invade a cidade, o desespero toma conta, o pânico toma conta, o medo toma conta. E a única coisa que nós enxergamos é de salvar nossa família e fugir daquele ambiente de terror. Mas quando se passou o tempo, 70 anos, e o primeiro povo que foi liberto chega na cidade e se espanta, fica triste, porque não viram o tamanho da proporção de verdade do que tinha acontecido naquela correria de tentar se salvar, de tentar ajudar sua família. Mas quando chegaram na sua cidade e viram pedra sobre pedra, casa destruída, templo destruído, famílias mortas, pode ser que alguns, aleluia, não receberam, aleluia, nem a terra para ser enterrado.
Imagina isso. As pessoas estavam ansiosas de se cumprir a palavra de Deus e ser liberta o mais rápido possível, aleluia, das mãos da Babilônia. E quando recebem o alvará da parte de Ciro, a Bíblia diz que o povo se alegra, o povo fica feliz, o povo fica contente. Quem é que não chega, não recebe um alvará de uma situação, ganha uma vitória, não fica feliz? Mas a Bíblia diz que quando eles chegaram na cidade, eles caíram em realidade. Qual é a realidade? Vou te explicar. É só a introdução. É como se faz uma retrospectiva. Você volta a tua mente lá atrás. Lembra de como era bom obedecer a Deus, servir a Deus, adorar a Deus no templo, glorificar a Deus no meio da cidade, aleluia, participarem das festas, dos pães asmos, aleluia, do Pentecoste, aleluia, da saída do Egito, da Páscoa. Isso era emocionante, que eles passavam dias e dias festejando. Agora eles chegam na cidade e caem em si, e dizem assim: essa cidade está dessa forma, porque erramos com Deus. Eles caem na realidade, porque enquanto está 70 anos lá, não está imaginando como está a cidade. Mas chega lá, a cidade está do mesmo jeito, toda destruída, toda acabada. Só que Deus sabia de como a cidade estava. Escuta, o Senhor sabia de como estavam as famílias que restaram lá em pura miséria. Se nós olharmos o livro de Neemias, aleluia, chegou a recado até ele, quando ele soube de alguns que estavam na cidade, ele disse: como é que está o povo na cidade? Está uma ruína. Tem alguns que não foram presos no cativeiro e ficaram por lá, aleluia, estão em pura miséria. O templo destruído, as casas destruídas, a família destruída, o muro destruído. A Bíblia diz que Neemias senta e chora. Só que detalhe, Neemias lamentou, chorou, mas se posicionou. Aleluia. É mais ou menos isso que eu quero falar, porque Esdras fez a mesma coisa. Ele se posicionou, ele sentiu impacto, é normal sentir impacto. Ele sentiu a tristeza, é normal sentir tristeza. Ele sentiu medo, é normal sentir medo. Mas a Bíblia diz que agora ele se posiciona, ele ora e jejua. Aleluia. Eu disse que ele ora e jejua. A oração combinada com jejum, irmão. Verdade, Deus. Não tem barreira, não tem fronteira, não tem nada que impede. Uma oração combinada com jejum, nada segura o crente. Deus, aleluia. Porque na oração com jejum, é onde você vai alcançar legalidade de Deus para vencer, para superar, aleluia, para dar testemunho. Então Neemias chora, Neemias se angustia, mas ele ora e jejua. E todos conhecem a história. E agora ele se posiciona, consegue a atenção do rei. Escute isso, consegue a atenção do rei. O rei percebe que, aleluia, ele não está doente, mas o que fisicamente, aleluia, está transparecendo nele é tristeza, é angústia. E o rei, aleluia, nunca tinha visto Neemias na tua presença tão triste, tão angustiado. Aleluia, vira para Neemias e diz assim: Neemias, por que você está se sentindo assim? Porque o seu rosto não é de uma pessoa que está doente, mas é uma pessoa, um rosto, aleluia, que transparece tristeza. A Bíblia diz que o coração alegre formoseia o rosto. Vou repetir isso: o coração alegre formoseia o rosto, mas o coração triste, Verdade, Deus. o coração angustiado. Então, quando o rei olhou para Neemias, imediatamente ele identificou que a cidade, aleluia, do seu povo, dos seus pais, aleluia, está toda destruída. O templo da adoração está destruído, os muros estão destruídos, as casas estão destruídas, as famílias estão destruídas. O que é que o Senhor faria? O rei não tem muita resposta, mas dá argumento para Neemias, porque antes de vir até o rei, ele foi até o rei
Aplaude aí. Eu amo pregar. Escuta. Então ele entende a necessidade de Neemias. E ele não tem muito diálogo, muita conversa, porque, aleluia, ele não entende, ele não conviveu na terra. Mas ele se compadece de Neemias e diz assim: Neemias, o que eu posso fazer para te ajudar? Vem, pastor Alex. Vem, pastor Alex. O que eu posso fazer para te ajudar? Olha o poder da oração do jejum. Você não precisa pedir, Deus faz as pessoas se oferecerem. Isso é cuidado. Mas só Deus só cuida de alguém que é interessado de verdade naquilo que é dele, no reino dele, na obra dele. O que você tem feito para Deus? Em primeiro lugar, para Ele poder lembrar de você. Passou uma madrugada de sábado, bem doido. E esse texto me socando aqui, ó. Me socando. Eu não consegui pensar mais outra coisa. Um conflito, uma loucura. Eu falei, eu quero pensar outra coisa, eu não conseguia. E esse texto bombando na minha cabeça. Eu quero dividir com vocês. Aleluia. Tu vai sair daqui edificado. Tu vai sair daqui com direção. Se você der ouvido para a palavra, tu vai sair daqui homem e mulher de Deus. Se você der atenção para a palavra, tu vai sair daqui mais maduro. Escuta isso! Se você der atenção para a palavra, tu vai sair daqui hoje mais inteligente, mais sábio. Aleluia! Por quê? Você vai optar pela coisa que é certa. O que é certo? Resolver obedecer a Deus. Aleluia. Escuta! Então o rei se propõe a ajudar Neemias, dá condições a Neemias, dá carta a Neemias, para que onde ele passasse, ele pudesse ter condições de manter a obra, fazer a obra, aleluia, e manter as pessoas que estavam sendo acompanhadas com ele, aleluia, deu condições para ele construir um lugar, para ele ficar enquanto ele realizava a obra. Olha que Deus perfeito! Olha que Deus lindo! Olha que maravilha! Deus ouve a oração de alguém que está voltado no teu coração em restaurar, aleluia, aquilo que para muitos não tem mais jeito. Você não entendeu isso? Imagina você sair da prisão depois de 10, 20, 30 anos. Você acha que vai estar do mesmo jeito de quando você foi? Não vai. Vai estar tudo diferente. E você vai precisar se adaptar. É disso que eu quero falar. Você vai precisar se adaptar de novo, porque você se adaptou no cativeiro para sobreviver. Você se adaptou nessa situação para sobreviver. Você se adapta, aleluia, com o sofrimento para poder sobreviver. Porque se você não se adaptar, aleluia, arranjar um meio, um jeito, aleluia, para ir vencendo o medo, aleluia, o sofrimento dia após dia, matando um leão e um urso a cada dia, aleluia, você não aguenta. Você tem depressão. Você entra com, aleluia, em colapso e deseja nunca ter sido, aleluia, nascido. Você deseja não viver. Você deseja nunca ter existido, porque você se olha e diz assim, só sofrimento, só sofrimento, só sofrimento. E de repente quando Deus resolve abençoar, você chega no lugar, não está do jeito que você espera. O que você tem que fazer? Se acomodar? E conviver na miséria? Vou falar com alguém que pode trazer ordem em tudo isso. Aleluia. Falar com alguém que pode dar solução e direção para tudo isso. Porque Neemias desejou no coração. E Deus criou a situação. E colocou pessoas ao lado dele que não ia trazer peso. Escuta isso daqui. Deus deixou pessoas e ao lado de Neemias, escolhida a dedo por Deus, para acompanhar Neemias, para que Neemias não desfalecesse e não fizesse a obra sozinho, mas tivesse e o rei deu condição. Então Deus envia ajuda e Deus envia condições. Jesus. Aleluia. Deus envia ajuda e envia condições, porque Ele sabe que tem tarefa que não dá para fazer sozinho. Se eu pegar um saco de 50 quilos de cimento, pedir para o Davi levantar, ele levanta? Se eu pedir para o Pedro levantar, ele levanta? Pedro não, Pierre.
O Pedro é muito fraco. O Pierre. Mas se juntar essa forcinha que eles têm, os dois juntos, eles não levantam? Com dificuldade, mas levanta. E se pegar, aleluia, o Almir, meu Deus, também está na fase. Está forte. O peso diminui ou não diminui? Sim. Então por isso que a Bíblia nos ensina que é bom andar em dois, porque tem como se ajudar. Aleluia. Tem como ajudar. Verdade, Deus. Então Deus, quando tem uma obra excelente de reconstrução, de edificação, nunca que Ele vai mandar alguém sozinho, porque o fato de construir, aleluia, edificar é muito pesado. Então precisa de condições, isso eu falo financeiramente, e precisa de ajuda, isso eu falo fisicamente. Deus enviou as duas coisas. Porque no salário de copeiro, Neemias nunca quis edificar um muro, com tanto poucos dias. Mas com a ajuda de Deus e com a direção de Deus, em poucos dias, o muro de Jerusalém estava edificado. Aleluia. Assim, o que era para demorar meses, durou dias. Você não entendeu? O que era para você ver pronto em meses, com a direção de Deus, aleluia, ficou pronto em dias. Aleluia. Ah, você está muito fraco, né? Alex, olha o que o Senhor está dizendo para você. Se você confiar em mim, se dedicar em mim, colocar eu em primeiro lugar, falar comigo, pedir direção para mim, o que era para demorar anos, meses, eu faço em dias. Está entendendo? Por quê? Ele vai enviar as pessoas certas. E pessoas, não só certas, mas pessoas que vão saber lidar com a situação. Por mais que ele tinha ajuda financeira e física, aleluia, ele não estava livre de perseguição. Quem disse para você que vinha até Cristo, ou andar com Cristo, você ia ser perseguido? Não, mas eu estou com o maior, estou com o grandão. Se você está com o maior, você é a maioria. Eu disse esses dias aqui, pode o mundo inteiro te apontar, te caluniar, não acreditar em você. Mas se Cristo estiver com você, você é a maioria. Aleluia. Se Jesus estiver com você, você é a maioria. Glória a Deus. Se você estiver comigo, você é a minoria. A única coisa que eu sei é não julgar. Mas com Cristo nós somos a maioria. Verdade, Deus. Então, se nós olharmos para Esdras aqui, no capítulo 7, aleluia, onde surge, aleluia, a presença de Esdras, e o rei se levanta, e o rei, olha, você vê como o rei é abusado, mas Deus dá corda para ele, porque Deus estaria usando ele, aleluia, para levantar Esdras, aleluia, e Esdras, aleluia, pegar esse povo, essa romaria de pessoas, aleluia, e levar para a terra de Judá, para Jerusalém. Mais ou menos mais de 40 mil pessoas, se eu não me engano. Mas o que o Senhor moveu? O Senhor moveu um sobrenatural tão grande, porque já tinha um povo que tinha saído na primeira ida do cativeiro com o Zorobabel. Começaram bem, começaram alegre. Ciro deu condições também para eles construir, para eles voltar a edificar. Mas no meio do caminho eles param. Não aguenta. Conseguiram já edificar as nossas casas, conseguiram construir as nossas casas. Aleluia. Um pouquinho que, escuta isso aqui, um pouquinho que Deus dá. Um pouquinho que Deus, aleluia, ajuda. Que você começa a caminhar. Tu não pode dar as costas para Ele. Tu não pode desfazer dele. Porque no seu mais sofrimento, na sua mais angústia, o único que pôde te tirar da situação caótica foi Ele. Foi Ele. Mesmo direcionando alguém, porque se foi através de alguém, foi porque Deus direcionou. Deus. Foi Deus que direcionou. Então Deus começou usando Ciro. Se passou os anos, outro rei, Dairo.
Esse Artaxerxes. Qual foi o fundamento de Dário? Dário livrou, aleluia, Daniel da cova, orando por ele e jejuando por ele. Dário também foi aquele que fez um decreto e mandou, aleluia, buscar a lei que foi escrita por Ciro. Por quê? Porque o povo está construindo e edificando o templo de Deus, construindo nossas casas, estão crescendo novamente, estão se estruturando novamente. Enquanto a pessoa está na miséria, tem pessoas que estão ali próximo, observando, e estão mentindo para você, dizendo: não, vai dar tudo certo, vai acontecer, calma. Mas ele não quer que você saia da miséria, ele não quer que você evolua mais do que ele, ele não quer que você cresça mais do que ele. Mas ele não sabe que enquanto ele está falando pelas suas costas, ele já está atrás de você. Quem entendeu o que eu vou dizer? Não se preocupa quem está falando pelas suas costas. Porque está falando pelas suas costas, você pode ver que ele já está lá, e você está lá. É isso que está incomodando. É porque ele está atrás e você está na frente. Aleluia. Mas por que você está na frente? Porque você está parando, igual hoje, para ouvir a palavra. Verdade, Deus. E querer descobrir a palavra, uma rua, uma direção, um argumento que te tire desse sofrimento, Deus. que te mude de fase. E a palavra hoje vai te mostrar a porta que você precisa entrar. Aleluia. Você vai mudar não só de fase, mas de ciclos e de pessoas ao teu lado. Está lá Esdras. E agora o rei Artaxerxes diz: o rei dos reis. Está no texto. Ele se titula rei dos reis. Eu, Artaxerxes, rei dos reis. Olha, que abusado. Deus, deixa ele, não sabe que eu estou usando ele para dar condições a Esdras. Ele chama Esdras e imputa a Esdras a ordenança de pegar mais um povo de Deus e dizer assim: pega o povo, você que é o sacerdote, você que é o escriba, levanta alguns homens aí, olha a direção que ele está dando, levanta alguns homens, levanta alguns sacerdotes, levanta isso, levanta aquilo, escuta. O rei deu a direção para Esdras, entendedor da lei. Esdras só queria uma coisa: chegar em Jerusalém e poder ensinar a palavra e poder escrever a palavra. Era só isso que ele queria. Às vezes você quer uma coisa, não é ruim o que você está querendo. Não quero servir a Deus assim, assim, assim. Deus, mas não te chamei para isso, filho. Não queria ser só sacerdote, tá bom, mas você vai ser escriba também. Então deixa eu só como escriba. Não, agora eu quero que você seja um resgatador. Eu quero que você seja líder. Como assim? Eu quero que você lidere o povo, que eu vou liberar através da autoridade do decreto de Artaxerxes, para que esse povo vá lá para Jerusalém, se una com aqueles que pararam de edificar e volte a construir. Deixa eu recuminar aqui. Deixa eu recuminar para você entender. Havia já um povo lá, sim ou não? Sim. E tinha parado a obra, sim ou não? Sim. Tinha tanto parado a obra que Deus estava usando. Zacarias estava usando Ageu para profetizar, dizendo: o que é que vocês estão fazendo aqui? Ageu falando: é momento só de ficar, aleluia, estucando em vossas casas. E a casa de Deus? É momento de ter parado a obra? E a casa de Deus? Porque pararam de edificar a casa de Deus e se acomodaram em vossas? Porque pararam, aleluia, de construir, de mexer com a obra de Deus e se acomodaram em vossas? Deus não tem nada com acomodado. Verdade, Deus é forte. Deus não tem nada com água parada. Deus não tem nada, aleluia, quem abraça um travesseiro, aleluia, esquece da vida. Deus não tem nada quem, aleluia, vê que o dia raiou, cobre a cabeça e diz: não é nada comigo. Deus não tem nada com pessoa assim. Deus quer pessoas que se despertem. Mais profundo, Deus quer pessoas que não precisem falar o que tem que fazer. Está bem explícito o que precisa ser feito, tanto na obra, aleluia, como na sua vida. Está explícito.
primeiro povo que saiu da Babilônia está parado, está acomodado. E enquanto eles estão parados, Deus está usando os profetas, Deus está movendo o outro lado para liberar outras pessoas que chegou o tempo também de sair da prova. Olha me diz aqui, enquanto uns já foram abençoados, Deus deu condições, dizendo, está aqui, ó, é isso que precisa, agora faz a parte de vocês, mão da obra, mão da obra, sem preguiça, faz a sua parte, se faltar e eu ver que está faltando, eu providencio, porque eu fui responsável de levar, mas também sou responsável de trazer, e sou responsável de dar, aleluia, condições para vocês darem o primeiro passo. Daqui por diante, eu já te ensinei como pesca, aleluia, para poder comer. Então a vara está aí, a linha está aí, Café, pega a minhoca, meu amigo. Então, há um povo que saiu e está lá, varado, frustrado. Está ali para fazer as coisas para fazer, mas está olhando e diz assim, por onde eu começo? Nem lembro mais. Só que do outro lado, guarda isso, do outro lado, ninguém está vendo. Do outro lado, ninguém está sabendo o que está acontecendo. Mas Deus está agindo. Levantou outro rei. O terceiro rei, Douglas. Agora já está entendendo já. Levantou a terceira pessoa. E ele levantou a terceira pessoa que também tem condições. Por mais que ela baixe no peito, eu me acho. Eu sou o cara. Deixa ele pensar. Batassé disse, eu sou o rei dos reis. Deixa ele pensar. Deus está preocupado com isso. Deixa ele pensar. Mas Deus usa Ataxés para dar direção. Escute. O que é dar direção? Esdras, senta aqui. Deixa eu conversar com você. Eu vou liberar mais um grupo aí para voltar para Jerusalém. Porque é o que Deus quer. Ou melhor, o seu Deus, o Deus dos céus, ele chama assim, o Deus do céu, é o que ele quer. Até o ímpio obedece a Deus mais do que o crente. Até o ímpio tem mais temor do que o crente. Quando eu falo temor, eu falo de respeito. A igreja hoje, ela está descendo degraus, vem subir, porque perdeu o respeito com o seu Deus, perdeu a comunhão com o seu Deus, perdeu a intimidade com o seu Deus, e fica andando aí, aleluia, e nem aquele filme O Povo da Subilândia, para lá e para cá, sem direção, sem rumo. Tem pessoas que estão assim, sem direção, sem rumo. Beleza, toma isso, toma aquilo, levanta homens aí, que você vê e acha capacidade. Pega esse povo, e pega ouro, pega prata, pega todas as condições, e vai adorar o teu Deus, que mora no céu, lá na terra de Jerusalém. Vai para lá. Esta, toma essa responsabilidade. Acata, aleluia, o ensino do rei, a instrução do rei, que instruiu a ele como fazer. E a Bíblia diz que ele pega esse povo e vai para Jerusalém. Mais de 40 mil pessoas. Sabe qual é o detalhe do texto?
dia para chegar lá. De carro é 2 dias. Daqui na Bahia, 1.500 quilômetros. Vitória Conquista, mais perto. Andando, o povo demorou 400 dias, porque eles paravam, davam tenda, descansavam, depois voltavam tudo e prosseguia. Mas sabe o que Esdras pensou? Esdras ficou com medo. Esdras ficou apavorado. Disse: como que eu vou pegar todo esse povo, com tudo isso que Deus deu, ouro, prata, dinheiro, isso e aquilo, e vou atravessar esses montes até chegar a Jerusalém? Pode ser que no caminho seja roubado, pode ser que no caminho roube tudo aquilo, o ouro, a prata, os utensílios da casa de Deus. Aí ele disse: eu até pensei, escuta, Isabel, eu até pensei em chamar o rei novamente e falar assim: ó, me ajuda com um carro forte aí, me ajuda com soldados, porque é o seguinte, nós vamos daqui para Jerusalém, uma caminhada longa, e nós estamos com essa ouro, com essa prata, pode ser que nós encontremos ladrões, salteadores, e passar pelos montes era muito perigoso. Por que perigoso? Porque é lugar alto, e o lugar alto é visão privilegiada, é onde os salteadores, os ladrões podem estar, de ver, porque eles conseguem enxergar e ver a possibilidade, aleluia, de tomar e de roubar alguém, de furtar alguém. Então Esdras se preocupou, se antecipou. Ele disse: mas eu não posso ir até o rei e falar assim: me empresta soldados para acompanhar nós. Quem está ligado no que eu estou falando, irmão, está entendendo? Quem fica olhando para a vida do homem, para a vida da mulher, aleluia, Jesus vai passar e tudo vai ver. Meu Deus! Se preocupe com você, irmão. Se preocupe em se reconciliar com quem você precisa se reconciliar. Se preocupe em perdoar quem precisa ser perdoado. Aleluia! Porque de repente Jesus está passando e você não vê. Jesus maravilhoso! Eu não posso pedir ajuda para Artaxerxes. Por quê? Eu falei para Artaxerxes, aleluia, que o meu Deus, o meu Senhor, ia cuidar de tudo. Aleluia, do nosso caminho, ia proteger. Aleluia, livrar nós, ia estar com nós até lá. Então eu não posso chegar nele agora e dizer assim: me ajuda, aleluia, envia soldados, aleluia, homens, para guardar todo esse tesouro. Aleluia, ele disse: eu não posso, tenho vergonha de pedir, porque eu já disse para ele que eu tenho um Deus todo-poderoso. Aplaude ele. Olha a situação que o Senhor te coloca. Escuta. Ele levanta alguém para te ajudar financeiramente, em condições. Só que agora você vê e fala assim: mas eu não posso andar assim desprovido. Eu vou ser roubado, vou ser tomado, alguma coisa vai acontecer. Mas também não posso voltar lá e dizer para ele: me envia soldados aí, me ajuda aí, me leva até em casa. Sendo que antes eu disse para ele que eu tenho um Deus que me livra, que me guarda e que me protege, que estará comigo em todo esse caminho. Aí, escuta, ela diz: como eu não posso pedir ajuda para o rei, já sei o que eu vou fazer. A Bíblia diz que ele convoca todo o povo próximo àquele rio Ahava. E nesse rio Ahava ele proclama, olha aí, ó, oração. Aleluia! Aleluia! Ei, Elias, para ter uma resposta de Deus e uma liberação de Deus para Deus usar alguém, primeiro ele fez o que? Ele orou em jejum. Esdras, antes de sair com o povo, com todo aquele ouro, com toda aquela prata, aleluia, a Bíblia diz que ele proclama a oração com todo o povo, no plural, aleluia, faz aquele povo jejuar, orar por alguns dias antes de sair e voltar para casa. Ei, todo o caminho que você for e quiser caminhar, antes peça auxílio e ajuda e direção de Deus. Foi isso que ele fez. Está no capítulo 8. Olha o que ele diz aqui, ó. Deixa eu ler para você. Verso 21 diz assim: então apregoei ali um jejum junto ao rio Ahava para
está dizendo: Senhor, aleluia, eu quero proteção para mim, para minha família e para aquilo que o Senhor me deu para carregar. O que Deus deu para carregar? Ele te deu uma confiança, Ele te deu dom, te deu talento, te deu vida, te deu ar, te deu fôlego, te deu o Espírito dele. E como você está carregando isso aí? Como você está carregando isso aí? Fazendo o que você quer? Só cultua como você quer? O horário do culto, quem faz é você, não é Deus? Não tem liturgia? Antes de chegar na cidade, para edificar, aleluia, implantar o culto a Deus novamente, a adoração a Deus novamente, arrumar a casa de Deus, aleluia, ajudar até mesmo Neemias, aleluia. Antes de tudo isso, e de chegar lá, antes de sair, a Bíblia diz que ele orou e jejuou por direção. Está entendendo, irmão? O Senhor está dizendo assim: ei, quer ser bem sucedido? Quer conquistar? Quer alcançar? Fale comigo primeiro. Eu quero um plano, eu quero um projeto. Eu quero trilhar esse caminho. Esse caminho é de Deus. Essa vontade é de Deus. Ou é a tua vontade, ou é o teu caminho. É o que você quer que Deus faça. Ei, antes, ora e jejum. O jejum tem vários tipos de forma de ser feito, com um propósito. Ei, eu quero que você jejue no propósito. Que propósito? Para eu te dar direção. Por quê? Eu não quero que você ande perdido. Por quê? A Bíblia diz, aleluia, que quem tem o Espírito Santo de Deus não anda com os passos errantes por aí. Vou repetir: quem tem o Espírito Santo não anda errante por aí. Quem tem o Espírito Santo não anda errante pelo caminho. Porque se você convidar Jesus para esse caminho, pode vir um ladrão, ele não vai te ver. Pode vir um salteador, ele não vai te ver. Pode vir, aleluia, o animal mais bravo, aleluia, no caminho da selva, aleluia, ele não vai te ver. Por quê? Você foi desprovido da graça, aleluia, da direção de Deus. Quem tem a direção de Deus, o leão não mata, o leão não come, o leão não destrói. Aleluia, quem tem a direção de Deus, o inimigo pode se levantar. Aleluia, mas o caminho quem cria é Deus, a rua quem cria é Deus, e a rua que Deus criou é para que ninguém te tome, te roube e te leve. Então no capítulo 21 a Bíblia diz que ele apregou a jejum para todo o povo. Se reúne na frente do rio, ora a Deus e jejua. Olha o verso 22, diz assim, um pouquinho mais baixo. Porque me envergonhei de pedir ao rei, ao exército e cavaleiros para nos defender do inimigo no caminho. Eu tive vergonha. Eu tive vergonha de pedir ao rei, exército, para nos proteger do caminho. Por quê? Escute o texto. Para nos defender do caminho. Porquanto tínhamos falado ao rei, dizendo: a mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam,